empreendedorismo no poder público e um panorama sobre o mercado de turismo e eventos. Esse é o Empreender Entrevista, um programa que visa trazer um conteúdo de valor para você, para agregar no seu dia a dia empreendedor, né? E esse programa conta com o patrocínio de ASV Contabilidade, a contabilidade aqui do Empreender, nossos parceiros. Você que estiver procurando qualquer tipo de assessoria contábil, com certeza vão poder atender muito bem. Gaminox, utensílios para gastronomia, a empresa dos meus amigos Cristiane Fronza e Fernando, com certeza vão atender muito bem. Tudo que relacionado a restaurante, você que gosta de cozinhar, pode procurar dentro do mercado lá na Gaminox, tenho certeza que vão se surpreender. E Cemitério Crematório São José, o nosso apoio clássico aqui do Empreender Entrevista, e PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau região. Hoje a gente está com o Guilherme Ginter, que é diretor do Parque Vila Germânica, né, Guilherme? Seja bem-vindo, obrigado por ter topado conversar com a gente, cara. João, boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui junto com o Empreender SC, já um convite que já foi feito agora, acho que é uns 30 dias atrás, né? A nossa agenda no Parque Vila Germânica é bastante atribulada, por isso que o João já foi bastante sábio, nós deixamos marcado isso já desde 40 dias, né? E estamos num momento bastante bacana. A pauta também me deixa muito alegre falar um pouco sobre essa questão do nosso momento no poder público, né? Às vezes parece meio contraditório falar de empreendedorismo no poder público, né? Até por todas as amarras que efetivamente nos trazem, né? Mas eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, esse não só o meu exemplo pessoal, mas o momento bacana do turismo da cidade de Blumenau, mostra de forma muito clara que é sim possível trazer soluções novas para o turismo que tragam como principal objetivo trazer benefícios para a comunidade, que esse efetivamente deve ser o foco de todo servidor público. Com certeza. E tu tens uma trajetória já são quantos anos no poder público? Pois então, a minha trajetória no Parque Vila Germânica começou em 2013. Né? A gente está falando de praticamente 10 anos. Estamos falando de 10 anos, esse é o meu 10º ano. Anteriormente eu já comecei já em 2012 na transição entre o final do governo João Paulo Clanobin e o início do governo Napoleão Bernardes. Então hoje, na composição atual, temos 2 integrantes daquela primeira nominata, que é o secretário de Gestão Governamental Paulo Costa e eu. Então somos os veteranos hoje da prefeitura, né? Esses dias eu recebi a visita no Parque Vila Germânica do Vitor Anderli, né, ex-presidente do Parque Vila Germânica, também com um papel importante lá também no CTG. Ele me lembrou que hoje eu sou o segundo gestor mais longevo da história da Oktoberfest. Eu sou daí não quero chegar tanto, o senhor Harold Gletzov, né, que ficou por mais de 30 anos, foi embaixador da festa, uma figura mítica, histórica, né. E é um setor, né, Gui, que assim, a gente percebe que há, não vou dizer uma confusão, mas é uma forma de se expressar, porque lida muito com iniciativa privada, é um negócio também, porque os eventos geram lucratividade para a prefeitura, até o lucro da Oktoberfest ele é revertido em algumas ações e tal. Como é que é essa relação? Porque eu sei que tem o parque, tem a secretaria. Sim. Como que isso tudo acontece dentro da estrutura pública? Às vezes, eu quero dizer que às vezes até gera até dúvidas com relação a essa questão, porque especificamente no nosso caso hoje, nós temos uma Secretaria de Turismo, que é aquele órgão gestor das políticas públicas voltadas para o turismo, também toda a parte de lazer da cidade, com gestão de parques, como o Parque Ramiro Ridiger, como o Parque das Itopavas, assim, todo esse aparato. Questão de legislação, né? Toda a parte de legislação, um pouco mais recentemente, algumas coisas que nós estamos implantando, por exemplo, o Observatório do Turismo, né? A gente entra nessa pauta do empreendedorismo. O município sempre careceu de informações técnicas para efetivamente saber qual é o impacto econômico em criação de oportunidades de emprego da movimentação do turismo na cidade de Blumenau. Então, fizemos todo esse modelo, muito estudo com a Santur, agora estamos chamando também a FURB para contribuir conosco, para a gente entender de fato qual é o impacto do turismo. Então, porque muitas vezes, enfim, a gente fala sobre problemas de rede social, por exemplo. Quando a gente fala sobre, tivemos um grande investimento, por exemplo, na Páscoa de Blumenau, que foi um evento que acabou agora.
as pessoas não conseguem compreender o que esse investimento ele devolve-se efetivamente para a comunidade, para a cidade de Blumenau, em retorno econômico, em vinda de público para a cidade, né? Então essas informações, essa tecnicidade, ela é mais importante, por mais que nós tenhamos hoje uma vertente lá na nossa estrutura, que é naturalmente a mais visível, que é a gestão dos eventos, como a Páscoa, como o Natal, como a Sommerfest, como o Réveillon, mas naturalmente, fundamentalmente, a Oktoberfest, que todos percebem de forma muito clara a transformação que foi feita nos últimos anos, né? E o que o evento era, né? E o que o evento é. Isso vale para N aspectos, desde questões de ordem de qualidade do evento. Recentemente eu vi uma entrevista tua aqui com o seu Jorge da Minister também, que é nosso prestador de serviço desde aquela época, desde lá de 2013. A gente está falando de uma festa que é padrão nacional de qualidade no aspecto de limpeza, de segurança, né? Estamos falando de um evento que tem toda essa questão da gastronomia, né? Então são mudanças que foram efetivamente feitas nesse período, e por que não dizer isso também em empreendedorismo? Porque claro, o quesito eu estava refletindo, fica uma dúvida quanto a isso, né? As pessoas não são capazes de linkar o desenvolvimento que gera uma festa dessa para N indivíduos, né? Tipo, aquele cara que é contratado pela ministra teve a vida impactada, a ministra teve a vida impactada, ou aquele cara que está vendendo a batata recheada tem a vida impactada, e as pessoas não conseguem conectar. No caso da Páscoa foi um pouco disso, né? Que tu quis comentar, né? O poder público fez um investimento, mas com certeza o retorno, né? Quantas pessoas passaram? Tu já tens esse número? Não? A gente tem um número certamente próximo a 200 mil pessoas que passaram na Páscoa. 200 mil pessoas, assim como mais de 350 que passaram no Natal. E gastam dinheiro, geram impostos e tudo mais, né? Existem estimativas da Fundação Getúlio Vargas que um visitante que vem para o Oktoberfest de fora de Santa Catarina, ele geralmente deixa alguma coisa como $65 por dia na cidade de Blumenau. Estamos falando aí de uns 300 e tantos reais. Isso envolve isso é uma média naturalmente, mas isso envolve hotelaria, serviço, o transporte, o próprio ingresso, alimentação, o que ele deixa no comércio. Então o investimento no turismo, ele tem um impacto muito rápido para a sociedade, efetivamente. Então por isso que nós defendemos muito esse investimento, especialmente nos últimos anos. O governo do prefeito Mário tem um apelo muito grande, efetivamente, nessa área de turismo, então, por isso que as coisas também vão tão bem, né? Sim. Hoje, lá dentro do Parque Vila Germânica, tu é diretor-geral ali da Vila. Da PROEB, que é do Parque Vila Germânica, que é a fundação que tem uma característica de gestão dos eventos municipais. Sim. Né? Fundamentalmente, o Oktoberfest, e com o lucro Natal, da Oktoberfest, Páscoa, a gente faz a gestão de todos os outros. Super importante dizer isso, sem ter que colocar a mão no recurso público. Então, o superávit e a boa execução... A Oktoberfest gerou quanto? Na última edição, nós tivemos um recorde histórico de 7,5 milhões de lucro líquido do evento. Sobrou 7 milhões e meio na conta do parque. 7 milhões e meio, que veja, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente está falando de um número que é nominalmente 20 vezes maior do que o lucro que nós tínhamos na festa em 2012. Então, veja a importância disso e como esse crescimento faz com que a gente consiga rodar a roda do turismo sem ter que se socorrer tanto do caixa. E esse evidentemente que nesses 7 milhões e meio, esse é a renda direta do parque, né? Exato. Não tem a conta ali de todo o imposto gerado pela festa através dos consumidores, não tem toda... Porque cada prestador de serviço, vendedor de batata lá dentro, ele lança uma nota fiscal, ele vai ter que pagar imposto que não está nessa conta. Só para vocês terem uma ideia, apenas dentro do Parque Vila Germânica, na última edição da Oktoberfest, nos 19 dias, nós giramos 60 milhões de reais dentro da festa. 60 milhões de reais. Então são números muito expressivos nesse Deixa eu trazer algumas curiosidades assim, né? Tu tem noção de quantos fornecedores tu trata durante a festa? Vamos lá, eu tenho noção pelos processos licitatórios que nós encaminhamos, que são mais de 115. 115. Isso falando da parte que cabe à Vila Germânica. Sim, né? Sem contar os terceiros. Vamos lá, os permissionários, eles buscam os terceirizados deles. O que nós sabemos é que a Oktoberfest, por exemplo, ela movimenta 60 segmentos de negócio da cidade de Blumenau. 60. Desde do ambulante, passando pela costureira que faz o traje típico, passando pelo pessoal das floriculturas, os carros alegóricos. E essa gestão dos 115 é interna, tu que gerencia lá com a equipe. Totalmente interna. Isso é empreender, pô.
né? E veja, e totalmente interna e dentro de todo um regramento absolutamente burocrático de lei de licitação. Me tira Tenho curiosidade, uma vez eu vi essa história de que vocês mudaram a vazão das torneiras para economizar água. Isso é real? Sim, eu gosto dessa história porque isso é uma boa ideia de gestão. Isso. O que acontece? A gente percebeu que as torneiras que estavam instaladas, que eram egressas ainda de quando a Vila Germânica foi construída, quando tu apertava, ela tinha um tempo de que a água efetivamente corria e era muito mais do que necessário para a pessoa simplesmente colocar, lavar a mão e ir embora. Isso é gasto. Isso não estou nem entrando em questões de fatores socioambientais, que isso é uma pauta que não é que é importante, é uma pauta necessária. Né? Porque quando a gente vai apresentar o Oktoberfest para um patrocinador, por exemplo, ele vai. Uma das primeiras perguntas: quais são as ações socioambientais que vocês estão fazendo? Sim. Isso não é isso que nós fizemos ano passado. Já não é mais uma escolha, né? De ressignificação de todo o lixo da festa, que são 2,5 milhões de copos, 500 mil embalagens de gastronomia, que foi feito uma parceria. 2,5 milhões de chopps vendidos. De copos, né? Então, que fizemos com a Veolia essa parceria, que até deu reportagem no Jornal Nacional, foi uma coisa espetacular que nós desenvolvemos. Né? Assim, a Veolia é uma empresa francesa, antiga Momento Engenharia. A Momento Engenharia foi comprada aqui em Blumenau pela Veolia. A Veolia é a maior empresa do mundo no segmento de ressignificação de lixo e transformação. Então, veja, ao invés de todo esse resíduo ir mesmo para associações de catadores de lixo, ou pior ainda, pelo amor de Deus, para lixão, né? Todo esse conteúdo ele vai para fornos, né? Ele resta um produto disso, e esse produto ele vai para os fornos das cimenteiras, como nesse caso ano passado foi da Votorantim. Então esse detrito ele substitui o carvão mineral, que é absolutamente poluente ao meio ambiente. Então veja, a Oktoberfest conseguiu, com esse detrito da Oktoberfest, a gente conseguiu diminuir a necessidade nos fornos das siderúrgicas da contratação de carvão mineral, que a gente sabe como isso tem impacto negativo para o meio ambiente, efetivamente. Então são várias ações, dentre elas as torneiras que eu comentei, né? Então veja, a gente pega a Oktoberfest, ela tem várias facetas, né? A gente fala sobre a questão da socioambiental, né? Daí tu pega, por exemplo, a maturidade da festa. Quem lembra da festa vamos lá, 20 anos, 15 anos, né? Eu não sei se o João já daquela época. Já né? curti. Mas quando tu ia eu sou da época, tu vai lembrar dessa época, que nós lá fora, curtindo, começou a chover. Tu não conseguia entrar no pavilhão. Uhum. Porque formava um bloco de pessoas, não tinha limite de entrada e tal. Antes de Santa Maria e tal. Isso, o limite foi em 2013. E não tinha condição de tu entrar de tanta gente que tinha. Então, fila para banheiro, né? Dificuldade para pegar chopp. Eu me lembro que vocês tiveram uma consultoria com o Senac também, que foi por causa da alimentação. Né? Quanto tempo leva pro cara? Tem isso. Né? E tu veja essa questão do tal falando. Então, qual era a principal, o nosso principal cliente que era prejudicado com isso? Eram as mulheres. Né? Porque a mulher, a gente tinha casos muito graves de assédio a mulheres durante a festa, né? Todo mundo, as pessoas que vieram, as mulheres que vieram há 20 e tantos anos atrás, elas sempre têm essa memória e é ruim, isso é algo que a gente não pode normalizar e nem passar nenhum tipo de pano com relação a esse tipo de procedimento. Com certeza. Né? Mas a festa chegou a tal grau de qualificação que hoje 57% do público da festa é feminino. Né? E as mulheres, elas naturalmente elas são um pouco mais... Eu costumo dizer, né? que quando eu vou para fora, alguém me pergunta daqui e tal, eu sempre falo assim, cara, tem uma Oktoberfest pré 2013 ali, que era uma festa, bagunça, bem carnavalesca, e hoje tem uma Oktoberfest família. Essa é a expressão que eu uso. Exato. Porque na minha visão, antigamente o cara não ia de dia para o outubro, não tinha muita atração de dia. Hoje tu consegue chegar às 2 da tarde e se entreter até de noite. Né? E isso é a forma como tu se posiciona, né, para o mercado de eventos ou para os teus patrocinadores. Né? A Oktoberfest continua sendo, por exemplo, a maior festa de cerveja das Américas. Né? Então são 2,5 milhões de copos. Mas quando tu vai chegar para alguma empresa, buscar uma parceria, tu fala que somos a maior festa de cerveja segunda maior festa de cerveja do mundo. Isso é algo que isso não pega mais. Né? Agora, quando tu se apresenta como somos a maior festa de cultura alemã das Américas, acabou. Isso que a bebida, nesse caso, simplesmente ela está dentro de um guarda-chuva um pouco mais amplo, que é da cultura alemã e da gastronomia.
Tanto que a gente sempre cita com muito orgulho o exemplo da Porsche. Né? Porsche é a nossa patrocinadora da Oktoberfest desde 2018. Olha né? só. Eu me lembro, eles até botaram uma loja ali na frente, mas Exato. Então, tu imagina a Porsche. A Porsche costuma colocar lá à disposição para visibilidade um carro de R$ 1.200.000. Quantos visitantes da Oktoberfest tu acha que tem condições de comprar um carro como aquele? Né? Não são muitos. 0.0, até vende, né? A gente teve uma edição que venderam 3, mas tudo bem. Isso acontece. Porque nota gente com muito dinheiro, a gente às vezes não sabe. Mas seja, do público em geral, das 634 mil pessoas do ano passado. Talvez seriam, umas 600. Né? Quantas seriam em condições de comprar? Né? Mas mesmo assim, a Porsche entende a Porsche, que é uma marca emblemática germânica, entende como importante estar no Oktoberfest, um festival alemão com público de alto poder aquisitivo, uma festa absolutamente organizada. Né? Então veja, a partir do momento que tu tens uma marca tradicional de um automóvel, né, que não considera o fato de ter muito consumo de bebida alcoólica como definitivo ou importante para não participar da festa, tu imagina o apelo que eu tenho quando a gente vai buscar outros. Né? Então essa qualificação do evento como um todo mostra um pouco como nós chegamos até aqui. E isso tudo tem a ver com empreendedorismo, porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de desenvolvimento de projetos, enfim. Então tudo casa, né, com essa ideia, porque se tu não tiver essa visão empreendedora dentro do poder público, disruptiva, de trazer novas abordagens, de mudar a forma como se desenvolvem os negócios, com certeza não seria esse mesmo resultado. E se tu fores pensar bem, parece um termo meio longínquo, né, quando a gente fala sobre poder público, né, porque a gente fala sobre empreender geralmente tu empreende para buscar um benefício próprio do próprio empresário, microempresário, né. Quando tu estás falando de empreendimento no setor público, eu acho que é um passo ainda à frente, porque o sucesso dessas ações em busca do empreendedorismo tem um ganho para a comunidade. Né? Claro, na verdade, o espírito empreendedor deveria ser aquele com a responsabilidade social, né? Exato. Porque a empresa, o negócio, ele gera impacto social, inevitavelmente, né? Uma costureira lá no bairro que vai costurar uma roupa, ela vai mudar a vida de alguém que compra aquela roupa, ou do comerciante que vende aquela roupa. Exato, veja, temos as duas, entrando um pouco nessa questão de Estado e de poder público, temos as duas visões, né? E é uma visão muitas vezes distorcida da comunidade, da sociedade em geral, porque em algumas vezes a pessoa olha para o servidor público, esse de carreira, acomodado, né? Sim, tá ali, não trabalha. Ou não trabalha, ou ganha muito, e olha para o comissionado, tá aí, cabide político, né? Geralmente tem essas visões, né? E a gente sabe que o Brasil é um país que historicamente tem problemas relacionados à corrupção, e isso tudo traz uma impressão muito ruim para o servidor público em geral. Bom a gente poder construir essa visão de que tem muita gente comprometida. E isso eventualmente, eu entrei no Parque Vila Germânica, eu tinha 20 e tantos anos, né? Continuo há 10 anos, agora estou na minha casa de 30 e tantos, né? Por que a gente não pode ter oportunidade de trazer gente nova também para o poder público, com vontade de trabalhar, com vontade de efetivamente fazer acontecer? Né? Isso são grandes exemplos, né? Até porque, vamos lá, isso não é para sempre. A gente precisa preparar uma próxima geração de gestores para continuar essa obra ou outras obras que estão sendo feitas. E a tradição. E a gente tem que tomar muito cuidado para não. A gente já sabe que o poder público em geral não é uma grande remuneração, né? Tu sabes que eu, além das minhas atribuições na Vila Germânica, tenho outras que sejam, né? Mas é uma característica minha, né? Eu costumo dizer que o cara que é só servidor público, ele é vocacionado. Exato. Ele nasceu para aquilo. Exato. Agora, um chefe de família, alguém que busca realmente uma renda que dê sustentação familiar, não que o poder público pague mal, porque se a gente comparar com todos os outros postos de trabalho, até que a remuneração não é ruim. Sim. Agora, confesso, até hoje mesmo a gente está na discussão sobre isso, assim. Se você for comparar um posto de trabalho com o mesmo nível de responsabilidade na iniciativa privada, nem se compara, né? Sem dúvida, meu Deus do céu. Então tu tens, às vezes, a obrigação de buscar uma nova fonte de renda, que é o que tu fez também, e que acontece. E daí tu pega, por exemplo, o caso dos servidores do Parque Vila Germânica, que eu geralmente digo que é a tropa de elite
da Prefeitura Municipal de Blumenau, porque são os servidores aqueles que estão, não tem final, tu conheces a Ademir, tu conheces Sim, toda, sim. é gente que de uma força de trabalho extraordinária, Não tem hora, né? não tem hora, não tem final de semana, e a gente sempre fica falando que são os problemas do nosso ofício, né? Nós não temos tempo de comemorar as nossas vitórias. Sim. Porque, vamos lá, a gente realizou uma Oktoberfest extraordinária agora no ano passado. Terminou. Em 3 semanas tínhamos que ter montado o Natal. E se desse errado, o que era uma glória já teria sido um fracasso. Até eu quero aproveitar esse teu gancho, né? Existe, naturalmente, na cidade de Blumenau, muitas vertentes econômicas que são importantes, né? Dentro do próprio plano de desenvolvimento econômico. E eu percebo, né, como um todo, que as cidades em geral, elas vêm sofrendo com a necessidade de entender o seu modelo econômico, porque o mercado está mudando. Né? Hoje o mercado está em constante mutação, mas hoje a gente tem nitidamente um setor industrial enfraquecido, né, agora querendo se fortalecer por uma série de questões globais. A gente tem um setor de serviços cada vez mais eficiente, cada vez mais profissionalizado, um comércio que luta e concorre com o mundo inteiro, né? Todas essas nuances que a gente tem que analisar. E aí, falando de Blumenau especificamente, eu percebo, pelo menos do meu ponto de vista, que a cidade vem se vocacionando fortemente ao turismo. Né? Com certeza. Só para contextualizar, há até por parte da prefeitura uma iniciativa nesse sentido, relacionada às concessões de praças e tudo mais. Qual é a tua visão, assim, desse mercado e talvez alguém que queira empreender nessa área, né? Vamos falar um pouquinho sobre turismo gastronômico, né? Agora, há semanas atrás, nós lançamos a Rota da Gastronomia Alemã, né? Que a gente, naturalmente, temos uma vertente grande desse turismo cultural germânico, né? Mas temos um grande foco nisso. Mas vocês lembram, há 20 anos atrás, quem queria ir para restaurantes na cidade de Blumenau? O cara ia para onde? O cara ia para o restaurante chinês, para o Talib, eventualmente para o internacional, né? Eventualmente o Moinho, hoje está muito bem, há alguns anos atrás, né? E hoje? Assim, uma hora abra um bloco de notas e comece assim, eu tenho uma indicação. Outro dia eu descobri um negócio de gastronomia ali perto do Parque Vila Germânica, atrás do Ibiza, ele tem a gente não sabe as coisas. É espetacular. Então, vamos dar um exemplo novamente de gastronomia, né? Eu fui pela primeira vez que fui com minha esposa, fui ali na Kurtjering, que também eu vejo um empreendimento, que é um investimento público que deu certo, né? Eu fui na Mayude, que é do mesmo proprietário de outros grandes sucessos como o Aikau e outros. Né? Quem é que em sã consciência poderia imaginar que Blumenau teria uma casa de comida grega? Jamais. Uma casa de comida havaiana, uma casa de comida argentina, como é o caso da concessão da Praça Doutor Blumenau, né? Vários restaurantes japoneses, né? O alemão, naturalmente, nós já tínhamos, mas excelentes casas de comida italiana. O Norden, também, por exemplo. Né? O Norden, o Norden, para mim, eu sempre falo para o Michael, o Norden é, para mim, um dos melhores restaurantes, se não o melhor restaurante germânico, né? De fato, germânico, essa característica do Brasil. Né? Então vejam, isso tem a ver com o crescimento da cidade, o amadurecimento da cidade. Né? É natural que a gente, por conta do nosso apelo turístico, a gente foca especificamente na cultura alemã quando a gente fala sobre Oktoberfest e tudo mais. Né? Mas a cidade, muitas nossas, né? Mas a cidade está desenvolvendo, a gastronomia talvez seja a parte mais visível disso tudo. Né? As concessões ajudam, veja a Praça Doutor Blumenau, teremos agora no mês de julho a abertura da Praça da Estação Unifique, tivemos o Museu da Cerveja repaginado totalmente, enfim, outras que estão vindo por aí. Isso mostra maturidade da cidade. A Rosenplatz, que em breve começa o Jean da Libre em Chocolates, começa a fazer essa operação. E, cara, acerca das experiências, assim, né? A gente tem aqui do lado, por exemplo, o Pomerode. Eu tenho certeza que Blumenau conversa com o Pomerode, Pomerode conversa com o Blumenau. E lá em Pomerode, por exemplo, tem lá alguns empreendimentos voltados a parques, a estruturas de lazer, assim. Eu sinto, às vezes, que Blumenau realmente na gastronomia está se desenvolvendo, várias coisas novas surgindo, que são muito legais. Mas essa parte de entretenimento e de experiência, às vezes, realmente, eu não enxergo, assim, um empreendimento dessa natureza. Mas vamos e eu te pergunto por quê, na verdade. Vamos lá. É super importante entender as diferenças de cada cidade, porque geralmente as pessoas miram muito para Gramado, né? Agora miram agora para Pomerode, ou miram para Balneário Camboriú. O fato é que Blumenau é uma cidade muito mais complexa
do que essas cidades em todos os aspectos. A gente falou sobre a questão econômica. Blumenau é uma cidade industrial, uma cidade que hoje o polo de informática é muito forte, assim como o turismo está vindo, mas os serviços, temos uma gama muito mais vasta. Né? É isso que nós temos feito, especialmente agora nessa o secretário Marcelo Groy fala sobre a criar uma bolha de turismo, né? Porque a cidade é uma cidade muito grande, né? Infelizmente o poder público não tem condições de investir em turismo em todas as regiões da cidade. Qual é a melhor forma de atrair de forma imediata um grande contingente de visitantes? É concentrar esse investimento em algumas zonas de interesse que a gente identificou, que é a da Rua Itajaí. A gente está gravando, estamos gravando hoje, dia 3 de maio, né? Hoje nós temos daqui a pouquinho a abertura da Casa do Turista, que é um coworking para todas as entidades ligadas ao turismo, ali próximo do CAT do SESI, ali de frente ao SESI. Embaixo vai ser o Museu dos Clubes de Cacitiro. Estamos aí trabalhando para finalizar o processo de cessão do Museu Fritz Miller daqui para frente. Depois tu vai um pouco mais a obra da Ponte dos Arcos, aí tu conecta lá com o Museu da Cerveja, né? Então temos ali toda a área do centro histórico, né, revitalizada. A Rosenplatz ficou muito bonita. Já temos a Tapioca, foi uma concessão de 14. Tivemos em 2021 o Museu da Cerveja, Praça o museu foi uma... Aliás, fazer um registro aqui do museu, para quem vem a Blumenau tem que conhecer o museu, ficou muito bonito. Extraordinário. Ficou muito moderno, muito... Algo realmente assim que quando tu entra, quem é daqui, né, entra, meu Deus, parece que eu não estou em Blumenau, né, assim porque é um negócio surreal. Assim como muitos blumenauenses não conhecem, é uma pérola, o Museu da Companhia Hering, por exemplo, lá no bairro Bom Retiro. Também. A gente está agora já em visitação ao Museu do Cristal, da Mozart, que ficou muito bonito, é uma réplica da casa de Mozart em Salzburg. Então, veja, esses investimentos estão vindo e não necessariamente precisam ser os grandes parques temáticos, porque a cidade de Blumenau talvez não... A gente tem uma característica diferente de Mas vale, a dúvida é assim, dentro do nosso plano, existe talvez a prospecção desse tipo de atração? Faz sentido esse diálogo? Então, pessoal, porque o que acontece? As cidades de Blumenau e Pomerode, elas precisam se entender, se compreender como grandes parceiras, porque uma supre a necessidade da outra. Pomerode hoje não tem a carga de rede hoteleira que é necessária para suprir o movimento. Né? Assim como para Blumenau é importante que o visitante que fique em Blumenau ele tenha mais um dia ou 2 dias de experiências em Pomerode. As experiências se complementam absolutamente. Elas são absolutamente complementares. E eu acho que as duas cidades... Até aquela história do ovo, né? O prefeito comentou, acho que está no podcast lá, o nosso ovo aqui não quer ser maior do que o ovo Pomerode, são ovos diferentes, fotos diferentes, estruturas diferentes. E assim, e que juntas a gente... Quem é o nosso oponente nesse momento? O nosso oponente é Gramado, fazer de Blumenau e Pomerode a maior ação de Páscoa do Brasil. Com foco em quê? Em atrair visitantes, baseando-se que quem foi para Gramado recentemente sabe que a cidade é extremamente cara. Hoje, quem vai para Gramado, né, tu paga quase 80% de valores em Europa. Né? Existe cansaço das pessoas. É uma grife que atingiu um patamar internacional e realmente é um público diferenciado. Mas que tu consegue buscar isso, há opções disso a Gramado com essas operadoras. Temos hoje conversas diferenciadas, por exemplo, com a CVC, para atingir esses grupos que, por que não, vêm para Blumenau? O nosso quem está nos... Na tua visão, o que falta da iniciativa privada dentro do mercado de turismo e eventos da cidade? Pois então, eu acho que isso é uma discussão muito rica, muito rica. Eu acho que a cidade de Blumenau, eu não sei se isso é certo ou se está errado, isso é uma discussão que os próximos anos vão trazer. Mas eu acho que o sucesso da Oktoberfest em Blumenau, isso desde a década de 80, um evento que é estatal, ele fez com que a iniciativa privada nessas décadas todas se acomodasse um pouquinho. Uhum. Né? Porque ele ficou-se com a ideia que o poder público ele resolveria todos os problemas na faixa do turismo e a gente talvez não precisasse, a gente deixa o turismo assim, porque quando chegar na hora da Oktoberfest ele vai ganhar todo o dinheiro para o ano todo. Uhum. Né? E a iniciativa não participou disso. Isso eu quero dizer assim, que isso vale não só para uma perspectiva nossa. Quando o Natal era organizado pelo CDL, né? Vocês lembram que tinham aquelas grandes campanhas de decoração e tudo Sim. mais? Vocês entendem como é importante que às vezes a gente não consegue nem mesmo dos lojistas que eles tenham um investimento. Quanto custa botar um pisca-pisca na vitrine? Que investimento é esse que tem? Né?
E a gente não consegue, nem o CDL conseguiu, nós também temos alguma dificuldade de cativar as pessoas efetivamente, que esse investimento faz a cidade uma cidade atrativa no quesito de Natal. Né? Na Oktoberfest a cidade já compra essa ideia. Vocês percebam que quando tem Oktober tudo está decorado. Né? Por que não a gente não pode também almejar isso também para o Natal, também para a Páscoa? Né? Só que me parece que isso só será possível, o empreendedor, infelizmente, a gente sabe que existe também um imediatismo também nessa tomada de decisão. Possivelmente a gente só vai conseguir, de fato, fazer com que essa consciência coletiva do comércio venha mediante uma demanda muito grande de turistas na cidade de Blumenau. Então, ela é crescente, né? É uma demanda crescente. E é nesse momento que esse investimento público que vem ser feito é muito importante. Né? Falando especificamente do ovo da Páscoa, né? Um investimento de 300 mil reais. É um investimento do turismo da cidade, ninguém está tirando dinheiro da saúde, da educação para isso. Né? É um acervo da Vila Germânica. Daqui a 20 anos, simplesmente esse acervo está comprado, vai poder reinstalar. Instalá-lo novamente. Né? Mas é um dinheiro que vem proveniente do superávit da Oktober e que ele precisa ser gasto nisso. Ele precisa ser gasto efetivamente nos eventos. Né? Então a gente sente em alguns aspectos essas discussões elas são um pouco rasas. Né? E daí tu falou ali, é uma obra de arte que fica para a vila. Assim, ela fica para o resto da vida, se quiser. Ela tem durabilidade de 30, 40, 50 anos. Né? E a gente veja essa questão hoje, esse mundo de redes sociais ele tende a falar sobre empreendedorismo no poder público, né? E o que acontece quando o empreendedor do poder público vê tantas críticas e eventualmente a crítica positiva ela deve ser sempre observada, mas críticas sem nenhum pé nem cabeça que eventualmente até pode desmotivar pessoas que eventualmente queiram vir para o poder público, porque tudo é complicado, tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Né? E aí, qual é o segredo para estar 10 anos lá, Gui? Pois sabe que em muitos aspectos é muito trabalho, mas assim, as pessoas sabem especialmente do meu envolvimento com o Oktoberfest, passa a ser até uma questão de amor pela festa. A minha mãe já tinha sido lojista lá no início da festa, a dona Leninha, lá na década de 80, né? Tinha loja dentro da Vila Germânica, enfim, a gente também, família alemã, a gente gosta muito dessa questão de cultura, gastronomia, né? Também é um pouco de paixão tanto. É paixão, mas essa questão, essa diferença da Vila Germânica em comparação com o poder público normal, né? A gente sempre fala, a Oktoberfest, assim, a gente tem toda a burocracia, lembrando tudo que é feito por licitação, né? Os eventos têm prazo para iniciar e para finalizar. Né? Não é como eventualmente uma obra pública. Sim. Que tu procrastina, vai empurrando e não dá. O evento tem data para acontecer. Tem que acontecer. Aconteceu, não aconteceu, paciência. Tu que se vire para acontecer. Então isso cria um dinamismo diferente naquela gestão e a gente acaba tendo concorrente nesse caso. Né? O meu concorrente é o Rock in Rio, é o Lollapalooza, claro. Parintins, porque estamos todos esses eventos estão brigando para atrair um visitante. Hoje os principais calendários da vila são a Oktober, o Natal, a Páscoa, a Sommer. Cronologicamente, partindo do começo do ano, a Sommerfest, depois a Páscoa, depois da Páscoa temos o calendário grande de planejamento pela grandiosidade da Oktober, depois o Natal, que também hoje toma um vulto muito maior, e depois o Réveillon. Né? E nesse interregno temos todos os eventos que acontecem na Vila Germânica, de são privados, desde shows, temos eventos calendários privados também, né? Temos Febratex, que é a cada 2 anos, nós temos a Festa Itália, esse ano vai ter uma boa repaginada, tem Festival Brasileiro da Cerveja, tem as convenções que acontecem lá, tem os shows, né, tivemos shows, recentemente tivemos Gustavo Lima, tivemos Maiara e Maraíza, então o calendário de eventos da Vila Germânica tem mais de 160 dias por ano de evento. Das 52 semanas, tem semana parada, não? São 162 dias de evento na Vila Germânica, então, tecnicamente, montagem, desmontagem. Entre montagem e desmontagem, nós temos atividade, a cada 2 dias temos 1 dia de atividade. Então, mostra o esforço da nossa equipe para fazer aquela estrutura girar de forma adequada. A tua função especificamente é dentro do parque, mas a Secretaria de Turismo também tem, a Secretaria de Turismo, que é uma parceira ali do parque, ela tem uma visão também da cidade como um todo. Exatamente, né? Temos a questão. E vocês participam de alguma forma dessas ações? Sempre, porque diante da importância dos nossos eventos, é impossível que nós não estejamos envolvidos também na produção de políticas públicas para isso.
né? Hoje o nosso turismo ele é muito o turismo de eventos, né? Temos agora centro de convenções, temos a pauta de concessão. Como é que está esse centro de convenções? A obra está devagar, né? A gente tem conversado com a empresa, notificamos, ela está aquém do ritmo que nós imaginávamos. Mas por uma questão de verba? Ou... Você sabe que licitação é assim, né? A gente espera que a empresa engrene efetivamente para que a gente possa E a previsão dele é ano que vem? A intenção era construir em 18 meses. Nós estamos na fase dos fundamentos, então a gente espera que de fato a gente tenha uma rapidez efetiva no que se refere a essa parte de construção, até para que seja aparente, de fato, é um equipamento que é prioridade número 0, a gente consegue suprir a nossa necessidade, a nossa demanda, a nossa sazonalidade dos eventos com o centro de convenções, com os eventos que já são organizados pela Vila Germânica, com um aparelho como esse, que vai trazer outros eventos para a cidade de Blumenau, é algo absolutamente importante para a gente. Qual é o grande recado que tu pode deixar daqui a pouco para o pequeno empresário que está nos ouvindo aí do setor de eventos e turismo da cidade de Blumenau? Eu vou deixar 2 recados. Primeiro, para o empreendedor que eventualmente, o jovem que gostaria de entrar no setor público, eu acho que é uma grande experiência. Né? Eu vejo pelo nosso exemplo, se a gente consegue fazer uma festa com a grandiosidade da Oktoberfest, seguindo todos os regramentos e lei de licitações e toda a sua burocracia, a gente pode fazer qualquer evento do Brasil. Sim. Né? Eu quero dizer o seguinte, nós não temos absolutamente nada a perder em comparação com o Rock in Rio, o Carnaval do Rio de Janeiro. Está no mesmo padrão. Está no mesmo padrão, e no mesmo padrão técnico temos de fato uma das melhores empresas, melhores estruturas de eventos do Brasil, né? Especificamente para o empreendedor do turismo na cidade de Blumenau. Eu acho que vale uma grande aposta. O turismo de gastronomia, o turismo de entretenimento da cidade. A gente deve ter, de fato, nos próximos anos, um grande fluxo de investimentos na cidade de Blumenau. As concessões, acho que a gente sempre tem que incentivar o poder público a continuar nessa demanda das concessões, como a Praça Doutor Blumenau. Eu pego o exemplo da Praça Doutor Blumenau, era uma praça que era tomada por drogados e não tinha absolutamente nenhum apelo. Era uma praça absolutamente abandonada, assim, não pelo poder público, mas abandonada, não havia público. Né? Mas era pelo poder público também, se for pensar bem. Né? E hoje, quando a gente passa num domingo, vê vida naquilo, virou polo do cicloturismo, apresentações culturais, a comunidade utilizando isso de um lado da Rua 15, assim como em breve teremos a Praça da Unifique do outro lado. Isso é vida para a comunidade. As pessoas querem circular, elas precisam ter opção de lazer na cidade de Blumenau. Teremos em breve a Prainha, teremos a margem esquerda, teremos uma série de obras que serão feitas, então é um excelente momento para empreender no turismo de Blumenau, seja o gastronômico, seja o de lazer, seja o de receptivo, seja em comércio, seja em hotelaria também, né? A demanda é gigantesca, João. A gente nós fizemos um convênio com o Senac, por meio do Fábio, recentemente, para qualificação de camareiros de hotéis. A gente pensou, não vai dar, não vai ter nenhum tipo de vazão esse curso, que nada. Ficou gente fora. Olha só. Ficou gente fora. É um setor que busca se profissionalizar também, né? Tem muita mão de obra vindo, e eu sempre digo que felizmente a mão de obra que está vindo nesse momento, de outros locais do Brasil, está vindo mão de obra felizmente muito qualificada, de gente que quer trabalhar, cara. Legal. Porque a gente sabe que em alguns momentos tem gente que não quer, tem gente que quer fazer bagunça. Mas quem está vindo aqui, a pessoa vem e vê que tem qualidade de vida, tem oportunidade de emprego, vem para trabalhar, daqui a pouco traz a esposa para cá também, que também isso faz bem para a comunidade de Blumenau, faz bem para a região, essa mão de obra que vai efetivamente sustentar o crescimento da economia local e do turismo da cidade. Gui, obrigado, cara, por ter vindo. Quero fazer um comentário, já que é descontraído, que hoje deu a zica aqui, eu tô tossindo, então desculpa para quem tá tossindo, faz parte. Sem palavras, cara, acho que essa dica que tu deixou é sensacional, né? Invista, acredite, porque faz sentido, a cidade está se vocacionando para isso, né? E parabéns pelo teu trabalho lá na Vila Germânica, né? Obrigadão por ter vindo conversar com a gente aí. Obrigado, estamos na luta, mais uma vez, se tudo correr como nós esperamos e Deus quer que assim seja,
teremos uma Oktoberfest absolutamente emblemática, histórica, assim como foi a do ano passado. Será uma grande oportunidade, todos certamente vão perceber já na entrada essa mudança da festa. Legal, cara. Parabéns pelo trabalho. Queremos agradecer ainda a Gama Inox, utensílios para gastronomia, nossa patrocinadora. Fica ali atrás da Vila Germânica, bem pertinho. Tudo que você precisar para o seu restaurante, você gosta de cozinha. A SV Contabilidade, a contabilidade de empreender, você busca algum serviço contábil, fica à vontade para procurar a SV, tenho certeza que vai se surpreender com a capacidade de atendimento dele. Cemitério e Crematório São José, aqui de Blumenau região, atendendo a comunidade. E PHNX Imóveis, a sua imobiliária para Blumenau região. Você que ficou com a gente até agora, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, as pessoas que fizerem sentido. Com certeza bastante coisa boa passou por aqui. Tenho certeza que você vai surpreender, encaminhando para as pessoas também vai ajudar alguém a se desenvolver. A você que está nas plataformas de streaming, também deixe seu like. No nosso site empreendec.com.br, muito conteúdo sobre negócios, business, desenvolvimento pessoal e profissional. Valeu!